Canal Motiva Frases. Agradecemos por ouvir esse livro. Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Gratidão por você estar aqui. Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Seção 614, 13 de setembro de 1972. 21h36, quarta-feira. Jane sentia-se feliz agora, pois o livro de Seth estava indo bem depois de tantos atrasos. Sua energia tem estado alta estes dias. Depois da longa sessão de segunda-feira à noite, ela voltará com uma ainda mais longa na aula de ESP na noite de terça-feira, e também acrescida de Sumarium. Agora tínhamos sessão marcada para esta noite. Ela, porém, não estava cansada, disse. Sua única queixa era a respeito da umidade, pois ela é muito sensível ao tempo. Hoje foi um dia quente e choveu depois do jantar. Demos uma volta no quarteirão pouco antes do horário da sessão. Underline. Boa noite. Boa noite, Seth. Vamos recomeçar o ditado. Capítulo 2. A realidade e as crenças pessoais. Você forma a estrutura de sua experiência por meio de suas próprias crenças e expectativas. Essas ideias pessoais sobre si mesmo e a natureza da realidade afetarão seus pensamentos e emoções. Você toma suas crenças sobre a realidade como verdadeiras e, em geral, não as questiona. Elas parecem auto-explicativas e aparecem em sua mente como declarações de fato, demasiadamente óbvias para serem examinadas. Com muita frequência elas são aceitas, portanto, sem perguntas. Não são reconhecidas como crenças sobre a realidade, mas, pelo contrário, são consideradas como características da própria realidade. Pausa. Em geral, essas ideias parecem irrefutáveis, fazendo tanto parte de você que não lhe ocorre especular sobre sua legitimidade. Elas se tornam suposições invisíveis, mas não obstante, colorem e formam sua experiência pessoal. Algumas pessoas, por exemplo, não questionam suas crenças religiosas, mas aceitam-nas como fato. Outras acham comparativamente fácil reconhecer tais suposições interiores quando elas aparecem em um contexto religioso, mas têm pouco discernimento no que se refere a outros tipos de crenças. 21h45. É muito mais simples reconhecer suas próprias crenças em relação à religião, política ou assuntos semelhantes, do que identificar suas mais profundas crenças sobre si mesmo, sobre quem e o que você é, particularmente em relação à sua própria vida. Muitas pessoas são completamente cegas para suas próprias crenças a respeito de si mesmas e da natureza da realidade. Você recebe excelentes pistas de seus próprios pensamentos conscientes. Muitas vezes se recusa a aceitar certos pensamentos que lhe vêm à mente porque eles conflitam com outras ideias geralmente aceitas. Sua mente consciente está sempre tentando apresentar-lhe um quadro claro, mas você muitas vezes permite que ideias preconcebidas bloqueiem essa inteligência. Tornou-se moda culpar o subconsciente por problemas e dificuldades de personalidade, sendo que a ideia é que eventos anteriores, carregados e misteriosos, alojaram-se ali. Neste país, várias gerações cresceram acreditando que as porções subconscientes da personalidade não eram confiáveis, tinham muita energia negativa, continham apenas episódios desagradáveis que seria melhor esquecer. 21h54. Eles cresceram acreditando que a mente consciente era relativamente impotente, que a experiência adulta era estabelecida nos dias da infância. Tais conceitos criaram divisões artificiais. As pessoas aprenderam que não deveriam ter consciência de material subconsciente. As portas do eu interior foram firmemente fechadas. Somente uma psicanálise longa podia ou devia abri-las. O indivíduo normal sentia que era melhor deixar essa área de lado, e assim, ao fechar essas porções do eu, também estabelecia barreiras contra a alegria do eu interior espontâneo. As pessoas sentiam-se dissociadas do centro de sua própria realidade. O conceito do pecado original era muito pobre, limitado e distorcido, mas pelo menos era acompanhado de procedimentos muito simples. Através do batismo, você podia ser salvo, ou por meio de algumas palavras, sacramentos ou rituais, alcançava a redenção. Ver o Evangelho de Marcos 1:11, por exemplo. A ideia do subconsciente imaculado, porém, não deixou ao homem uma saída assim fácil. Os poucos rituais possíveis exigiam anos de análise, que apenas os muito ricos tinham o privilégio de vivenciar. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a ideia do subconsciente suspeito se generalizou, a ideia da alma foi relegada ao esquecimento.
Milhões de pessoas, portanto, acreditaram em uma realidade na qual se encontravam privados da ideia de uma alma, sendo oprimidos pelo conceito de um subconsciente nada confiável, talvez definitivamente maligno. Essas pessoas viam-se como um ego solitário e vulnerável, vagando perigosamente sem proteção, nas ondas tumultuosas de processos involuntários. Pausa às 22h05. Certamente estas sessões não são espirituais, em termos comuns. Ainda em transe, Jane acendeu um cigarro. Sua cerveja havia acabado. Mas como eu ainda tinha um pouco, ela bebeu do meu copo. Mais ou menos ao mesmo tempo, muitas pessoas inteligentes estavam compreendendo que as ideias das religiões organizadas sobre Deus, céu e inferno eram distorcidas e injustas, tendo sabor de histórias de contos de fadas infantis. Essas pessoas não tinham onde buscar ajuda. Nessas circunstâncias, olhar para dentro teria parecido uma tolice, pois elas haviam aprendido que, para início de conversa, este dentro continha a fonte de seus problemas. Os que não podiam pagar uma terapia, tentavam com mais vigor inibir quaisquer mensagens do eu interior, por medo de serem tragados pelas selvagens emoções infantis. Agora, antes de qualquer coisa, não há limites ou divisões para o eu, embora para propósitos de discussão, uma palavra como ego possa ser usada aqui, já que você compreende o que ela significa. Você pode verdadeiramente confiar nas porções aparentemente inconscientes de si mesmo. Como veremos mais tarde, pode tornar-se cada vez mais conscientemente perceptivo, trazendo para sua consciência porções cada. Uma Jane aprendeu sozinha, algum tempo atrás, que uma quantidade muito moderada de álcool é boa para as sessões. Também o fumo. Depois ela foi informada de que ambas as substâncias enfraquecem o sistema nervoso central. Achamos que Jane combina a espontaneidade resultante com suas habilidades psíquicas naturais nestas sessões. Ela não começa a tomar qualquer bebida até que as sessões tenham sido iniciadas vez maiores de si mesmo. 22h12. Você respira, cresce e realiza inúmeras atividades delicadas e precisas constantemente, sem ter consciência do como executa essas ações. Vive sem saber conscientemente como mantém este milagre da percepção física no mundo da carne e do tempo. As porções aparentemente inconscientes da pessoa atraem átomos e moléculas do ar para formar sua imagem. Seus lábios movem-se, a língua pronuncia seu nome. O nome pertence aos átomos e moléculas dentro de seus lábios ou língua. Pausa. Os átomos e as moléculas movem-se constantemente, formando-se em células, tecidos e órgãos. Como pode o nome proferido pela língua pertencer a eles? Eles não leem nem escrevem, contudo falam sílabas complicadas que comunicam a outros seres, como você mesmo, desde um simples sentimento às mais complicadas informações. Como fazem isso? Os átomos e moléculas da língua não conhecem a sintaxe da língua que falam. Quando você começa uma sentença, em geral não tem a menor ideia consciente de como irá terminá-la, contudo, tem fé de que as palavras farão sentido e de que o que deseja dizer fluirá sem esforço. Tudo isso acontece porque as porções interiores de seu ser atuam, espontaneamente, alegremente e livremente. Tudo isso ocorre porque seu eu interior acredita em você, geralmente mesmo quando você não acredita nele. As porções inconscientes de seu ser atuam incrivelmente bem, em geral a despeito da grande incompreensão de sua parte sobre a natureza delas e de suas funções, e diante de fortes interferências que você faz por causa de suas crenças. Cada pessoa experiencia uma realidade única, diferente da de qualquer outro indivíduo. Essa realidade brota da paisagem interior dos pensamentos, sentimentos, expectativas e crenças. Se você acredita que o eu interior trabalha contra você e não por você, atrapalha seu funcionamento, ou melhor, força-o a comportar-se de uma certa forma por causa de suas crenças. É função da mente consciente fazer julgamentos claros sobre sua posição na realidade física. Muitas vezes, falsas crenças impedem-na de fazê-los, pois as ideias egoisticamente mantidas impedem uma visão clara. Eu sugiro uma pausa. 22h31. O transe de Jane havia sido profundo. Ela se sentia melhor agora, disse, porque o tempo perderá um pouco de sua qualidade opressiva. Eu comentei que, na minha opinião, o material desta noite representava ela e Seth em seu melhor momento, e que também o material tinha uma simplicidade enganadora. Jane ficou contente, dizendo que agora se sentia bem livre a respeito da produção do livro. Você está pronto? Sim.
Eu estava terminando minhas anotações quando Jane tirou os óculos e recomeçou a falar por 7 às 22h53. Suas crenças podem ser como cercas que o rodeiam. Você precisa primeiro reconhecer a existência de tais barreiras, precisa vê-las. Caso contrário, nem irá perceber que não está livre, simplesmente porque não enxergará para além das cercas. De maneira muito positiva. Elas representarão as barreiras de sua experiência. Há uma crença, porém, que destrói as barreiras artificiais da percepção, uma crença expansiva que automaticamente trespassa ideias falsas e inibidoras. Agora, separadamente. O eu não é limitado. Essa afirmação é uma declaração de fato que existe independentemente de sua crença ou descrença nela. Depois desse conceito vem outro. O eu não conhece nem fronteiras nem separações. As que você experimenta são resultado de falsas crenças. Depois vem a ideia que eu já mencionei. Você cria sua própria realidade. A fim de compreender a si mesmo e compreender o que você é, pode aprender a experienciar-se diretamente separado de suas crenças sobre si mesmo. Peço que cada leitor se sente em silêncio. Feche os olhos. Tente perceber dentro de si as profundas tonalidades sensíveis que mencionei anteriormente, seção 613, capítulo 1. Isso não é difícil de fazer. O conhecimento que você tem de sua existência irá ajudá-lo a reconhecer seus profundos ritmos interiores. Cada pessoa perceberá esses tons à sua própria maneira. Portanto, não se preocupe com o que vocês devem sentir. Simplesmente diga a si próprio que elas existem, que são compostos das grandes energias de seu ser feito carne. Depois, abandone-se à experiência. Se estiver familiarizado com termos como meditação, tente esquecer o termo durante este processo. Não use qualquer nome. Livre-se de conceitos, experiencie seu próprio ser e o movimento de sua própria vitalidade. Não questione. Isto está certo? Estou fazendo da maneira correta? Estou sentindo o que devo sentir? Este é o primeiro exercício do livro. Você não deve usar o critério de outras pessoas. Não existem padrões, apenas seus próprios sentimentos. Não há recomendação de limite de tempo. A experiência deve ser agradável. Aceite o que acontecer como unicamente seu. O exercício irá colocá-lo em contato com você mesmo. Irá fazê-lo retornar para si mesmo. Sempre que estiver nervoso ou aborrecido, pare um instante para perceber esta tonalidade sensível dentro de você, e descobrirá que entrou em seu próprio ser e está seguro. Quando tiver feito este exercício várias vezes, sinta esses ritmos profundos saindo de você em todas as direções, como na verdade acontece. Eles irradiam-se eletromagneticamente de seu ser físico e de maneiras que eu espero explicar mais tarde. Formam o ambiente que você conhece, ao mesmo tempo em que formam sua imagem física. 23h14. Eu lhe disse que o eu não é limitado. Contudo, certamente você acha que seu eu acaba onde sua pele se encontra com o espaço, que você está dentro de sua pele. Ponto final. Seu ambiente, entretanto, é uma extensão de seu eu, e o corpo de sua experiência, unido à forma física. O eu interior forma os objetos que você conhece, tão certa e automaticamente como forma seu dedo ou seu olho. Seu ambiente é o quadro físico de seus pensamentos, emoções e crenças tornados visíveis. Uma vez que seus pensamentos, emoções e crenças movem-se através do espaço e do tempo, você afeta condições físicas separadas de você. Considere a espetacular estrutura de seu corpo simplesmente do ponto de vista físico. Você o percebe como sólido, como percebe toda a matéria física. Contudo, quanto mais a matéria é explorada, mais óbvio se torna que dentro dela a energia toma formas específicas, a forma de órgãos, células, moléculas, átomos, elétrons. Cada uma menos física que a anterior, cada uma combinando-se em misteriosa unidade Gestalt, para formar este corpo. 23h25. Os átomos dentro de seu corpo giram. A comoção e atividade constantes. A carne que parecia tão sólida acaba sendo composta de partículas que se movem rapidamente, em geral orbitando-se mutuamente, com grandes trocas de energia ocorrendo continuamente. A substância, o espaço fora de seu corpo, é composto dos mesmos elementos, mas em proporções diferentes. Há um intercâmbio físico constante entre a estrutura que você chama de seu corpo e o espaço fora dele, interações químicas, trocas básicas sem as quais a vida como você a conhece não seria possível. Segurar a respiração é morrer. A respiração, que representa a mais íntima, mais necessária de suas sensações físicas, precisa fluir daquilo que você é,
passando para um mundo que parece não ser você. Fisicamente, porções de você deixam seu corpo constantemente e misturam-se aos elementos. Você sabe o que acontece quando a adrenalina é liberada por meio dos vasos sanguíneos. Ela o excita e prepara-o para a ação. Mas de outras formas, a adrenalina não permanece simplesmente em seu corpo. Ela é lançada ao ar e afeta a atmosfera, embora transformada. Qualquer de suas emoções libera hormônios, mas elas também o deixam da mesma forma que sua respiração. Podemos, então, dizer que você libera substâncias químicas no ar que, por sua vez, o afetam. As tempestades físicas, portanto, são causadas por essas interações. Estou lhe dizendo mais uma vez que você forma sua própria realidade, e isso inclui o clima físico, que é o resultado em massa de suas reações individuais. Tratarei mais especificamente deste ponto mais tarde. Uma nota acrescentada mais tarde, 7 o faz, no capítulo 18. Você está em existência física para aprender e compreender que sua energia, traduzida a sentimentos, pensamentos e emoções, cria toda a experiência. Não há exceções. Uma vez que você compreenda isso, terá apenas que aprender a examinar a natureza de suas crenças, pois elas automaticamente o farão sentir e pensar de certas formas. Suas emoções seguem suas crenças e não o contrário. Gostaria que você reconhecesse suas próprias crenças em várias áreas. É preciso que compreenda que qualquer ideia que aceite como verdade é uma crença que você tem. Precisa, portanto, dar o próximo passo e dizer: não é necessariamente verdade, embora eu acredite nisso. Você aprenderá a desconsiderar todas as crenças que impliquem em limitações básicas. Pode fazer uma pausa. 23h40. Jane ficou surpresa ao saber que quase 50 minutos se haviam passado. Sua fala tornará-se cada vez mais vigorosa e significativa, e a sessão transformará-se em uma dessas ocasiões em que ela e Seth pareciam ser bem capazes de continuar pela metade da noite. Eu também receberá uma infusão de energia. Como eu estava disposto a continuar, Jane mudou de ideia a respeito de terminar a sessão neste ponto. Recomeçamos da mesma forma às 23h56. Mais tarde trataremos de algumas das razões de suas crenças, mas neste ponto quero que você simplesmente as reconheça. Vou mencionar algumas crenças falsas limitadoras. Se você concordar com qualquer uma delas, reconheça que é uma área na qual deve trabalhar pessoalmente. 1. A vida é um vale de lágrimas. 2. O corpo é inferior. Como um veículo da alma, ele é automaticamente degradado ou maculado. Você pode sentir que a carne é inerentemente má e pecadora, que seus apetites são errados. Os cristãos podem achar o corpo deplorável, pensando que a alma desce nele, decida significando, automaticamente, a mudança de uma condição mais elevada ou melhor para uma pior. Os seguidores de religiões orientais em geral sentem que é seu dever, também, negar a carne, elevar-se acima dela, por assim dizer, para um estado onde nada é desejado. O vazio no taoísmo, por exemplo. Usando um vocabulário diferente, eles ainda acreditam que a experiência terrena não é desejável em si. 3. Sou impotente diante das circunstâncias que não posso controlar. 4. Sou impotente porque minha personalidade e caráter foram formados na infância e estou à mercê de meu passado. 5. Sou impotente porque estou à mercê de eventos de vidas passadas em outras encarnações, sobre as quais não tenho controle agora. Devo ser punido, ou estou punindo a mim mesmo por maldades feitas a outros em vidas passadas. Devo aceitar os aspectos negativos de minha vida por causa de meu karma. 6. As pessoas são basicamente más, e dispostas a me prejudicar. 7. Eu tenho a verdade, e ninguém mais. Ou, meu grupo tem a verdade e nenhum outro grupo a tem. 8. Ficarei mais frágil, mais doente e perderei meus poderes ao envelhecer. 9. Minha existência depende de minha experiência na carne. Quando meu corpo morre, minha consciência morre com ele. Ora, essa foi uma lista um tanto generalizada de falsas crenças. Agora, eis uma lista mais específica de crenças mais íntimas, sendo que você poderá ter qualquer uma delas a respeito de si mesmo. 1. Sou doente e sempre o fui. 2. Há algo errado a respeito de dinheiro. As pessoas que o têm são gananciosas, menos espirituais do que as que são pobres. Elas são mais infelizes e são snobs. 3. Não sou criativo. Não tenho imaginação. Próxima, nunca posso fazer o que desejo. Próxima, as pessoas não gostam de mim. Próxima, sou gordo. Essa seria número 6. E 7, sempre tive má sorte.
O15. Muita gente tem essas crenças. As pessoas que acreditam nelas irão experienciá-las. Os dados físicos sempre parecerão reforçar as crenças, mas foram as crenças que formaram a realidade. Vamos tentar derrubar esses conceitos limitadores. Primeiro, você precisa entender que ninguém pode mudar suas crenças para você, nem podem elas ser impostas a você de fora. Você pode verdadeiramente mudá-las por si mesmo, entretanto, com conhecimento e diligência. No hinduísmo e no budismo, o karma é considerado como a soma moral total dos atos de uma pessoa em qualquer vida, determinando, assim, a sorte ou o destino dela na vida seguinte. 7 vê as vidas reencarnatórias como existindo ao mesmo tempo. Há, portanto, um constante dar é tomar entre elas. Uma vida futura, então, pode afetar uma passada, por isso o karma, como é geralmente considerado, não se aplica. Olhe ao seu redor. Todo o seu ambiente físico é a materialização de suas crenças. Seu sentido de alegria, de tristeza, de saúde ou doença, tudo isso é causado por suas crenças. Se você acredita que uma certa situação deve torná-lo infeliz, é isso que ela fará, e a infelicidade então reforçará a condição. Dentro de você está a habilidade de mudar suas ideias sobre a realidade e sobre você mesmo, de criar uma experiência pessoal de vida que seja satisfatória para você e para os outros. Gostaria que você escrevesse suas crenças sobre si mesmo, tomando consciência delas. Mais tarde poderá usar esta lista de uma forma que nem suspeita no momento. Pausa ou fim da sessão, o que você preferir. Bem, acho melhor terminá-la. Término às 0h25. Nós dois nos sentíamos muito melhor agora do que antes do início da sessão. Sessão 615, 18 de setembro de 1972. 21h32, segunda-feira. Jane já teve uma sessão curta. Hoje, o correio nos trouxera boas notícias no início da tarde. Nós as comemoramos com uma bebida e então Seth apareceu. Enquanto estávamos jantando, Jane recebeu um telefonema interurbano de um de nossos visitantes em agosto passado. Infelizmente, ela precisou dizer-lhe que tivera pouco tempo para trabalhar nos projetos científicos discutidos na ocasião, embora ainda estivesse interessada. Enquanto lavava a louça e pensava sobre isso, recebeu uma comunicação divertida de Seth. Ela devia parar de se preocupar com tais coisas, assumir uma posição de desinteresse divino. Jane estava pronta para a sessão regular às 21h, embora, devido ao telefonema, não estivéssemos certos do que seria tratado. Às 21h30, porém, a sessão ainda não fora iniciada e ela estava impaciente. Quando tirou os óculos, contudo, e começou a falar por Seth, sua voz era calma, seu ritmo lento, os olhos muitas vezes fechados. Ditado. Boa noite, Seth. Suas crenças conscientes dirigem o funcionamento de seu corpo. Não é o contrário. Seu eu interior utilizasse da consciência física, do pensamento fisicamente orientado, para agir no mundo que você conhece. A mente consciente é particularmente equipada para dirigir a atividade exterior, ou experiência desperta e para supervisionar o trabalho físico. Suas crenças dela sobre a natureza da realidade são então transmitidas a porções internas do eu. Estas dependem especialmente da interpretação da validade temporal feita pela mente consciente. A mente consciente estabelece as metas, e o eu interior faz com que aconteçam, usando todos os seus recursos e inexaurível energia. O grande valor da mente consciente está precisamente em sua habilidade para tomar decisões e estabelecer direções. Seu papel, porém, é dual. Tem o objetivo de avaliar condições tanto dentro como fora, de cuidar dos dados que chegam do mundo físico e das porções interiores do eu. Não é, portanto, um sistema fechado. Para ser humano, é preciso discriminar o uso de tal consciência. Muitos têm medo de seus próprios pensamentos e não os examinam. Aceitam as doenças de outros. Esse tipo de ação distorce as informações tanto de dentro como de fora. Não existe luta entre o eu intuitivo e a mente consciente. Parece haver somente quando o indivíduo se recusa a enfrentar todas as informações disponíveis em sua mente consciente. Pausa. Às vezes, parece mais fácil evitar os reajustes frequentes no comportamento que o autoexame requer. Em tais casos, a pessoa colhe muitas crenças de segunda mão. Algumas se contradizem, os sinais dados ao corpo e ao eu interior não fluem suavemente nem são absolutamente definidos, mas tornam-se uma mistura confusa de contra-orientações. Isso imediatamente faz disparar alarmes de várias naturezas.
o corpo não funciona de modo adequado, ou o ambiente emocional geral sofre. Essas reações são excelentes advertências, e devem ser tomadas como um sinal de que é necessária uma mudança. Ao mesmo tempo, o eu interior transmitirá à mente consciente percepções e intuições que têm a finalidade de clarear sua visão. Se, porém, você acreditar que o eu interior é perigoso e não pode confiar nele, se tiver medo de sonhos ou de qualquer material psíquico intrusivo, estará rejeitando essa ajuda e dando-lhe as costas. 21h50. Se você acredita também que precisa aceitar suas dificuldades, então esta crença apenas pode impedi-lo de resolvê-las. Repito, suas ideias e crenças formam a estrutura de sua experiência. Suas crenças e as razões existentes por trás delas podem ser encontradas em sua mente consciente. Se aceitar a ideia de que as razões para seu comportamento estão para sempre enterradas no passado desta vida, ou em qualquer outra, não vai conseguir alterar sua experiência até mudar essa crença. Estou falando agora mais ou menos de experiências normais. Mais tarde, discutiremos áreas particulares, como casos de doenças de nascença. A percepção de que você forma sua própria realidade deve ser uma percepção libertadora. Você é responsável por seus sucessos e alegrias. Pode mudar as áreas de sua vida que não lhe sejam agradáveis, mas precisa assumir responsabilidade pelo seu ser. Seu espírito uniu-se à carne e na carne, para vivenciar um mundo de incrível riqueza, para ajudar a criar uma dimensão de realidade de cores e de forma. Seu espírito nasceu na carne para enriquecer uma área maravilhosa de percepção sensorial, para sentir a energia tomando forma corpórea. Você está aqui para usar e aproveitar o corpo e expressar-se por meio dele. Você está aqui para ajudar na grande expansão de consciência. Você não está aqui para chorar pelas misérias da condição humana, mas para mudá-las quando elas não lhe agradarem por meio da alegria, força e vitalidade que existem dentro de você, para criar o espírito na carne do modo mais fiel e belo que puder. A mente consciente permite-lhe olhar para fora, para o universo físico, e ver o reflexo de sua atividade espiritual, perceber e avaliar suas criações individuais e coletivas. Poderíamos dizer que a mente consciente é uma janela através da qual você olha para fora, e olhando para fora, percebe os frutos de sua criação interior. Muitas vezes deixa que falsas crenças ofusquem essa grande visão. Sua alegria, vitalidade e realização não vêm de fora, como resultado de eventos que lhe acontecem. Elas brotam de eventos interiores que são o resultado de suas crenças. 22h06. Seth e Jane, mergulhados em seus pensamentos, fizeram uma pausa. Muito tem sido escrito sobre a natureza e importância da sugestão. Uma das ideias atuais em voga é que você está constantemente à mercê de sugestões. Suas próprias crenças conscientes são as sugestões mais importantes que você recebe. Todas as outras ideias são rejeitadas ou aceitas, dependendo de você acreditar ou não que elas sejam verdadeiras, de acordo com a tagarelice constante e consciente que ocorre dentro de sua mente a maior parte do dia. As sugestões que lhe são feitas por você mesmo. Você aceita a sugestão de outra pessoa somente quando se ajusta às suas próprias ideias sobre a natureza da realidade em geral, e a seus conceitos sobre si mesmo em particular. Quando usa sua mente consciente de maneira adequada, examina as crenças que lhe chegam. Elas não lhe são impostas. Se usar a mente consciente da maneira correta, também perceberá ideias intuitivas que recebe de seu interior. Você está apenas metade consciente quando não examina as informações que lhe chegam de fora e ignora os dados que lhe chegam de dentro. 22h13. Muitas crenças falsas, portanto, são indiscriminadamente aceitas porque você não as examinou. Você deu ao eu interior um quadro falso da realidade. Como é função da mente consciente avaliar a experiência física, ele, o eu interior, não conseguiu realizar adequadamente seu trabalho. Se as porções interiores do eu tivessem essa responsabilidade, não haveria necessidade de uma mente consciente. Enfaticamente. Quando o eu interior é confundido, ele imediatamente tenta remediar a situação por meio de um influxo de medidas autocorretivas. Ocasionalmente, quando a situação foge do controle, ele ignora as áreas restritivas da mente consciente e resolve o problema lançando energia em outras camadas de atividade. Ele consegue trabalhar ao redor dos pontos cegos da mente racional, por exemplo. Em geral, peneira da barragem de crenças conflitantes, aquilo que tem mais vida a oferecer, enviando o que foi peneirado em um aparente surto de revelações. Essas revelações resultam em novos padrões que mudam o comportamento.
Você precisa estar consciente dos conteúdos de sua própria mente racional. Descubra as ambiguidades. Independentemente da natureza de suas crenças, elas na verdade se fazem carne e se materializam. O milagre de seu ser não pode escapar de si mesmo. Seus pensamentos florescem como eventos. Se achar que o mundo é mau, você se deparará com eventos que parecem maus. Não existem acidentes em termos cósmicos, ou em termos do mundo como você o conhece. Suas crenças crescem no tempo e no espaço, tão certamente quanto as flores. Quando você compreende isso, pode até sentir seu crescimento. Pode fazer uma pausa. 22h29 às 22h44. Retomamos o ditado. A mente consciente é basicamente curiosa, aberta. É também equipada para examinar seu próprio conteúdo. Devido a teorias psicológicas do último século, muitos ocidentais acreditaram que o propósito principal da mente consciente era inibir material inconsciente. Pelo contrário, como mencionado nesta seção, ela também tem o propósito de receber e interpretar importantes dados que lhe vêm do eu interior. E ela faz isso muito bem, recebendo e interpretando impressões. O que aconteceu, porém, é que o homem foi ensinado a aceitar, apenas, informações vindas do mundo exterior e a estabelecer barreiras contra o conhecimento interior. Essa situação nega ao indivíduo sua força plena e separa-o agora, conscientemente, das fontes importantes de seu ser. Essas condições inibem a expressão criativa em particular, e negam ao eu consciente as visões, intuições que emergem e que de outra forma, estariam disponíveis. Pensamento e sentimento então parecem separados. A criatividade e o intelecto não se mostram como os irmãos que são, mas sim como estranhos. A mente consciente perde seu bom gume. Ela corta de sua experiência o amplo corpo de conhecimento interior disponível. Divisões ilusórias aparecem no eu. Por si mesmo, o eu age espontaneamente como uma unidade, mas uma unidade em constante variação. Ouvindo vozes tanto dentro como fora, a mente consciente é capaz de formar crenças ligadas ao conhecimento do eu como recebido de fontes materiais e imateriais. Então o exame de crenças ocorre juntamente com outras atividades, naturalmente, facilmente, sem esforço. Uma vez que a mente consciente tem aceitado um conjunto de crenças conflitantes, porém, uma tentativa definida é necessária para separá-las. Lembre-se de que mesmo falsas crenças parecem ser justificadas em termos de dados físicos, uma vez que sua experiência no mundo exterior é a materialização dessas crenças. Assim, você precisa trabalhar com a matéria-prima de suas ideias, mesmo que seus dados sensoriais lhe digam que uma determinada crença é obviamente uma verdade. Para mudar sua experiência ou qualquer porção dela, precisa mudar suas ideias. Como você vem continuamente formando sua realidade, os resultados aparecerão naturalmente. Pausa. Você precisa ser convencido de que pode alterar suas crenças. Precisa desejar tentar. Pense em uma ideia limitadora como uma cor barrenta, e em sua vida como um quadro multidimensional que está manchado. Você muda a ideia como um artista mudaria sua paleta. O artista não se identifica com as cores que usa. Ele sabe que as escolhe e aplicadas com um pincel. Da mesma forma, você pinta sua realidade com suas ideias. Você não é suas ideias, nem seus pensamentos. Você é o eu que as experiencia. Se um pintor vê que suas mãos estão manchadas de tinta ao final do dia, ele pode lavar as manchas com facilidade, pois conhece sua natureza. Se você acredita que os pensamentos limitadores fazem parte de você, que estão permanentemente agarrados a você, não pensará em lavá-los. Nesse caso, você se comportaria como um artista louco que diz: minhas tintas fazem parte de mim. Elas mancharam meus dedos e nada posso fazer sobre isso. Não existe contradição, embora possa parecer que sim, entre ser espontaneamente consciente dos próprios pensamentos e examiná-los. Você não precisa ser cego para ser espontâneo. Não está sendo espontâneo quando aceita indiscriminadamente como seu cada pedacinho de informação que recebe. 23HL0. Muitas crenças seriam automaticamente derrubadas sem qualquer dano se você estivesse sendo verdadeiramente espontâneo. Mas em geral, você as abriga. Antigas ideias limitadoras, quando aceitas, figurativamente formam um berço restritivo que reúne outros materiais semelhantes, enchendo-lhe a mente de entulho. Quando você é espontâneo, aceita a natureza livre de sua mente e espontaneamente toma decisões quanto à validez ou não dos dados recebidos. Quando você se recusa a permitir isso, esta função se torna confusa.
Nenhuma macieira tenta produzir violetas. Muito automaticamente, ela sabe o que é e conhece a estrutura de sua própria identidade e existência. Pausa. Você tem uma mente consciente, mas ela é apenas a porção mais manifesta de sua mente. Muito mais do que essa porção está disponível para você. Dessa forma, uma parte muito maior de seu conhecimento pode ser consciente. Uma falsa crença, porém, é limitadora, e tão ambígua para sua natureza como a ideia de qualquer macieira de ser uma violeteira. Ela não poderia produzir violetas, nem poderia ser uma boa macieira enquanto tentasse fazê-lo. A crença errônea é uma que não se ajusta às condições básicas de seu ser interior. Portanto, se acredita que está à mercê de eventos físicos, está cultivando uma crença falsa. Se sente que sua experiência presente foi estabelecida em circunstâncias além de seu controle, está cultivando uma crença falsa. Você colaborou no desenvolvimento de seu ambiente de infância. Você escolheu as circunstâncias. Isso não significa que esteja à mercê dessas circunstâncias. Significa que estabelece desafios a serem vencidos, metas a serem atingidas, estabelece estruturas de experiências através das quais poderá desenvolver, compreender e realizar certos talentos. 23h29. O poder criativo de formar sua própria experiência está em seu interior agora, como esteve desde o tempo de seu nascimento e até antes. Você pode ter escolhido um determinado tema para esta existência, uma certa estrutura de condições, mas dentro dela você tem a liberdade de experimentar, criar e alterar condições e eventos. Cada pessoa escolhe para si os padrões individuais dentro dos quais irá criar sua realidade pessoal. Dentro desses limites, porém, há infinitas variedades de ação e recursos ilimitados. O eu interior iniciou um excitante empreendimento no qual ele aprende a traduzir sua realidade em termos físicos. A mente consciente é brilhantemente sintonizada com a realidade física, e tão deslumbrada pelo que percebe, que fica tentada a pensar que os fenômenos físicos são uma causa e não um resultado. Porções mais profundas do eu sempre servem para lembrar-lhe que esse não é o caso. Quando a mente consciente aceita um excesso de crenças falsas, particularmente se vê o eu interior como um perigo, ela fecha esses lembretes constantes. Quando surge tal situação, a mente consciente sente-se assaltada por uma realidade que parece maior do que ela mesma, sobre a qual não tem qualquer controle. O sentimento profundo de segurança no qual devia ancorar-se é perdido. As falsas crenças devem ser eliminadas de modo que a mente consciente possa mais uma vez saber de sua fonte e abrir-se para os canais interiores de esplendor e poder que lhe estão disponíveis. 23h40. O ego é um ramo da mente consciente, por assim dizer. A mente consciente é como uma câmera gigantesca com o ego dirigindo a visão e o foco. Assim, várias porções da identidade aparecem e formam o ego, desassociam e reformam, enquanto mantém uma espontaneidade maravilhosa e ainda um senso de unidade. Ver ambas as seções do capítulo 1. O ego é a ideia que você tem de sua imagem física em relação ao mundo. Sua autoimagem não é inconsciente, portanto. Você é bem consciente dele, embora muitas vezes rejeite certos pensamentos sobre ele em favor de outros. Falsas crenças podem resultar em um ego rígido que insiste em usar a mente consciente em apenas uma direção, distorcendo ainda mais suas percepções. Em geral, você decide muito conscientemente enterrar um pensamento ou uma ideia que poderia causar uma alteração em seu comportamento, porque não parece ajustar-se a ideias limitadoras que você já tem. Ouça constantemente sua própria linha de pensamento. Que sugestões e ideias está dando a si mesmo? Saiba que elas irão materializar-se em sua experiência pessoal. Muitas ideias limitadoras serão aceitas sem exame, disfarçadas de algo positivo. Você pode sentir-se muito virtuoso, por exemplo, por odiar o mal, ou que lhe parece mal, mas concentrando-se no ódio ou no mal, você os está criando. Se for pobre, poderá sentir-se virtuoso em sua condição financeira, olhando com desdém para os que são ricos, dizendo a si mesmo que o dinheiro é sujo e assim, reforçando sua condição de pobreza. Se estiver doente, poderá agarrar-se à tristeza de sua situação e, invejando amargamente os que são saudáveis, lamentar seu estado, e assim perpetuá-lo por meio de seus pensamentos. Se der ênfase às suas limitações, elas irão tornar-se realidade. Você precisa criar um novo quadro em sua mente. Ele será diferente do quadro que seus sentidos físicos podem mostrar-lhe em um determinado momento, precisamente nas áreas em que são necessárias mudanças. O ódio à guerra não trará paz. Outro exemplo.
Somente o amor pela paz trará tal condição. Você pode fazer uma pausa ou terminar a sessão como preferir. Então vamos terminar. 23h56. Jane saiu de um excelente transe antes que eu acabasse de escrever. Ela não se lembrava do material. Meu Deus, Rob, é quase meia-noite, ela exclamou. Na verdade, ela poderia ter continuado a sessão. Ela tem estado extremamente ativa fisicamente nos últimos tempos, mas eu achei que estaria cansada no dia seguinte. Ela tem que dar aula de SP amanhã à noite, tem uma sessão na quarta-feira à noite e classe de composição literária na quinta-feira. Sessão 616, 20 de setembro de 1972, 21h28, quarta-feira. Ao nos sentarmos para esperar a sessão que iria começar às 21h20, Jane me disse que acabará de receber o título do capítulo 3 do livro de Sete. Telepatia e disposição de crenças ou disposição de ideias. Ela não estava bem certa. Veremos como estava próxima. Às 21h25, ela disse: estou me preparando para começar agora. Posso sentir. Acendeu um cigarro e olhou para um lado e para baixo, sua atenção já voltada para dentro ao preparar-se para psiquicamente unir-se a uma essência de personalidade energética, como o próprio Sete se denomina. Boa noite. Boa noite, Sete. Reiniciaremos o ditado. Sei muito bem que muitas de minhas afirmações irão contradizer as crenças daqueles que aceitam a ideia de que a mente consciente é relativamente impotente e que as respostas aos problemas estão escondidos sob ela. E óbvio que a mente consciente é um fenômeno, não uma coisa. Ela muda constantemente. Pode ser concentrada ou levada pelo ego em direções literalmente infinitas. Ela pode ver a realidade externa ou voltar-se para dentro, observando seu próprio conteúdo. Há gradações e flutuações dentro de sua atividade. É muito mais flexível do que você pensa. Pausa. O ego pode usar a mente consciente, quase que exclusivamente, como um meio de perceber realidades externas ou internas que coincidem com suas próprias crenças. Não é, portanto, que certas respostas não estejam totalmente disponíveis, mas sim que muitas vezes você começa a seguir um curso de ação no qual acredita, não desejando abrir-se para qualquer material que contradiga suas crenças atuais. Se você está doente, por exemplo, há um motivo. Para recuperar-se totalmente sem que surjam novos sintomas, precisa descobrir a razão. Talvez não goste de sua doença, mas é um processo que brota de sua decisão. Enquanto estiver convencido de que o processo é necessário, manterá os sintomas. Os sintomas podem ser o resultado de uma crença específica, ou ser causados por um complexo de crenças agrupadas. As crenças, naturalmente, serão aceitas por você não como crenças, mas como realidade. Ao compreender que você forma a sua realidade, precisará começar a examinar essas crenças, deixando que a mente consciente examine livremente seu próprio conteúdo. 21h40, falaremos sobre saúde e doença mais especificamente em outra parte do livro. Gostaria de esclarecer, contudo, que em geral a psicanálise é apenas um jogo de esconde-esconde no qual você continua a negar a responsabilidade que tem por suas ações e sua realidade, atribuindo a causa básica a alguma área da psique, oculta em uma escura floresta do passado. Então assume a tarefa de encontrar esse segredo. Ao fazê-lo, nunca pense em procurá-lo na mente consciente, pois está convencido de que todas as respostas profundas estão muito abaixo, e além disso, que sua consciência não é apenas incapaz de ajudá-lo, mas que provavelmente irá camuflar a resposta. Assim você entra nesse jogo. Assim que você tomar consciência deste auto-engano, qualquer evento adaptado à situação presente e desperto de seu passado poderá servir de catalisador. Qualquer um servirá. Pausa às 21h45, uma de muitas. Agora, uma música rock começou a tocar no apartamento abaixo do nosso. Sentiu o próprio piso vibrar, mas Jane, em transe, não pareceu se incomodar. As crenças básicas e as razões de seu comportamento sempre estiveram, entretanto, em sua mente consciente. Você simplesmente não examinou seu conteúdo com a compreensão de que suas crenças não eram necessariamente realidade, mas a concepção que tem delas. Ao mesmo tempo, na psicanálise você muitas vezes é programado para acreditar que não pode confiar no seu inconsciente, fonte de tais segredos escuros, como berço de criatividade ou inspiração, e assim a ajuda que essas porções interiores do eu poderiam dar à sua consciência é negada. 21h50. Geralmente, quando você examina sua mente consciente,
você o faz olhando através de, ou com, suas crenças estruturadas. O conhecimento de que suas crenças não são necessariamente realidade lhe permitirá estar ciente de todos os dados que estão conscientemente disponíveis. Não estou dizendo que examine seus pensamentos com tanta frequência e com tal vigor que isso lhe sirva de obstáculo, mas você não está plenamente consciente até que saiba o conteúdo de sua mente consciente. Também estou salientando o fato de que a mente consciente é equipada para receber informações do eu interior, bem como do universo exterior. Não estou lhe dizendo que iniba pensamentos ou sentimentos. Estou pedindo que se torne consciente dos que tem. Compreenda que eles formam sua realidade. Concentre-se sobre os que lhe trazem os resultados que deseja. Se achar tudo isso difícil, podem também examinar sua realidade física em todos os seus aspectos. Compreenda que sua experiência física e seu ambiente são a materialização de suas crenças. Se perceber grande exuberância, saúde, trabalho eficaz, abundância, sorrisos no rosto daqueles que encontra, então assuma o fato de que suas crenças são benéficas. Se enxergar um mundo que é bom, pessoas que gostam de você, assuma novamente que suas crenças são benéficas. Mas se sua saúde for fraca, se lhe faltar um trabalho significativo, se lhe faltar abundância, se o mundo lhe parecer triste e mau, então reconheça que suas crenças são deficientes e comece a examiná-las. Falaremos mais tarde sobre a natureza da realidade coletiva, mas agora vamos tratar dos aspectos pessoais. O ponto principal que desejo apresentar neste capítulo é que suas crenças conscientes são extremamente importantes e que você não está à mercê de eventos ou causas que subjazem sua percepção. Este é o fim do capítulo e você pode fazer uma pausa. Obrigado. Muito bom. 22h01. Várias coisas aconteceram durante o intervalo, e tentarei apresentá-las em ordem antes de entrarmos no capítulo 3. Em primeiro lugar, Jane saiu muito facilmente de um excelente transe, dizendo que mal ouvirá a música que ainda trovejava no andar de baixo, mas ela não estava interessada naquilo. Falou que se sentia um pouco estranha sem dar explicações. Enquanto comíamos alguma coisa, perguntei-lhe se achava que o comportamento de nosso gato Willy nos últimos dias poderia estar ligado. 23h56. Jane saiu de um excelente transe antes que eu acabasse de escrever. Ela não se lembrava do material. Meu Deus, Rob, é quase meia-noite, ela exclamou. Na verdade, ela poderia ter continuado a sessão. Ela tem estado extremamente ativa fisicamente nos últimos tempos, mas eu achei que estaria cansada no dia seguinte. Ela tem que dar aula de ESP amanhã à noite, tem uma sessão na quarta-feira à noite e classe de composição literária na quinta-feira. Sessão 616, 20 de setembro de 1972, 21h28, quarta-feira. Ao nos sentarmos para esperar a sessão que iria começar às 21h20, Jane me disse que acabará de receber o título do capítulo 3 do livro de Sete. Telepatia e disposição de crenças ou disposição de ideias. Ela não estava bem certa. Veremos como estava próxima. Às 21h25, ela disse: estou me preparando para começar agora. Posso sentir. Acendeu um cigarro e olhou para um lado e para baixo, sua atenção já voltada para dentro ao preparar-se para psiquicamente unir-se a uma essência de personalidade energética, como o próprio Sete se denomina. Boa noite. Boa noite, Sete. Reiniciaremos o ditado. Sei muito bem que muitas de minhas afirmações irão contradizer as crenças daqueles que aceitam a ideia de que a mente consciente é relativamente impotente e que as respostas aos problemas estão escondidos sob ela. E óbvio que a mente consciente é um fenômeno, não uma coisa. Ela muda constantemente. Pode ser concentrada ou levada pelo ego em direções literalmente infinitas. Ela pode ver a realidade externa ou voltar-se para dentro, observando seu próprio conteúdo. Há gradações e flutuações dentro de sua atividade. É muito mais flexível do que você pensa. Pausa. O ego pode usar a mente consciente, quase que exclusivamente, como um meio de perceber realidades externas ou internas que coincidem com suas próprias crenças. Não é, portanto, que certas respostas não estejam totalmente disponíveis, mas sim que muitas vezes você começa a seguir um curso de ação no qual acredita, não desejando abrir-se para qualquer material que contradiga suas crenças atuais. Se você está doente, por exemplo, há um motivo. Para recuperar-se totalmente sem que surjam novos sintomas, precisa descobrir a razão.
Talvez não goste de sua doença, mas é um processo que brota de sua decisão. Enquanto estiver convencido de que o processo é necessário, manterá os sintomas. Os sintomas podem ser o resultado de uma crença específica, ou ser causados por um complexo de crenças agrupadas. As crenças, naturalmente, serão aceitas por você não como crenças, mas como realidade. Ao compreender que você forma a sua realidade, precisará começar a examinar essas crenças, deixando que a mente consciente examine livremente seu próprio conteúdo. 21h40, falaremos sobre saúde e doença mais especificamente em outra parte do livro. Gostaria de esclarecer, contudo, que em geral a psicanálise é apenas um jogo de esconde-esconde no qual você continua a negar a responsabilidade que tem por suas ações e sua realidade, atribuindo a causa básica a alguma área da psique, oculta em uma escura floresta do passado. Então assume a tarefa de encontrar esse segredo. Ao fazê-lo, nunca pense em procurá-lo na mente consciente, pois está convencido de que todas as respostas profundas estão muito abaixo, e além disso, que sua consciência não é apenas incapaz de ajudá-lo, mas que provavelmente irá camuflar a resposta. Assim você entra nesse jogo. Assim que você tomar consciência deste auto-engano, qualquer evento adaptado à situação presente e desperto de seu passado poderá servir de catalisador. Qualquer um servirá. Pausa às 21h45, uma de muitas. Agora, uma música rock começou a tocar no apartamento abaixo do nosso. Sentiu o próprio piso vibrar, mas Jane, em transe, não pareceu se incomodar. As crenças básicas e as razões de seu comportamento sempre estiveram, entretanto, em sua mente consciente. Você simplesmente não examinou seu conteúdo com a compreensão de que suas crenças não eram necessariamente realidade, mas a concepção que tem delas. Ao mesmo tempo, na psicanálise você muitas vezes é programado para acreditar que não pode confiar no seu inconsciente, fonte de tais segredos escuros, como berço de criatividade ou inspiração, e assim a ajuda que essas porções interiores do eu poderiam dar à sua consciência é negada. 21h50. Geralmente, quando você examina sua mente consciente, você o faz olhando através de, ou com, suas crenças estruturadas. O conhecimento de que suas crenças não são necessariamente realidade lhe permitirá estar ciente de todos os dados que estão conscientemente disponíveis. Não estou dizendo que examine seus pensamentos com tanta frequência e com tal vigor que isso lhe sirva de obstáculo, mas você não está plenamente consciente até que saiba o conteúdo de sua mente consciente. Também estou salientando o fato de que a mente consciente é equipada para receber informações do eu interior, bem como do universo exterior. Não estou lhe dizendo que iniba pensamentos ou sentimentos. Estou pedindo que se torne consciente dos que tem. Compreenda que eles formam sua realidade. Concentre-se sobre os que lhe trazem os resultados que deseja. Se achar tudo isso difícil, podem também examinar sua realidade física em todos os seus aspectos. Compreenda que sua experiência física e seu ambiente são a materialização de suas crenças. Se perceber grande exuberância, saúde, trabalho eficaz, abundância, sorrisos no rosto daqueles que encontra, então assuma o fato de que suas crenças são benéficas. Se enxergar um mundo que é bom, pessoas que gostam de você, assuma novamente que suas crenças são benéficas. Mas se sua saúde for fraca, se lhe faltar um trabalho significativo, se lhe faltar abundância, se o mundo lhe parecer triste e mau, então reconheça que suas crenças são deficientes e comece a examiná-las. Falaremos mais tarde sobre a natureza da realidade coletiva, mas agora vamos tratar dos aspectos pessoais. O ponto principal que desejo apresentar neste capítulo é que suas crenças conscientes são extremamente importantes e que você não está à mercê de eventos ou causas que subjazem sua percepção. Este é o fim do capítulo e você pode fazer uma pausa. Obrigado. Muito bom. 22h01. Várias coisas aconteceram durante o intervalo, e tentarei apresentá-las em ordem antes de entrarmos no capítulo 3. Em primeiro lugar, Jane saiu muito facilmente de um excelente transe, dizendo que mal ouvirá a música que ainda trovejava no andar de baixo, mas ela não estava interessada naquilo. Falou que se sentia um pouco estranha sem dar explicações. Enquanto comíamos alguma coisa, perguntei-lhe se achava que o comportamento de nosso gato Willy nos últimos dias poderia estar ligado aos estados psíquicos. Isso já acontecera antes, embora não recentemente. No começo do mês, Willy apanhara pulgas e estava sendo difícil livrá-lo delas. Ele começara a ficar fora a noite toda,
bem como a maior parte do dia. Também estava emagrecendo. Nosso outro gato, Rooney, e parecerá imune a nós nesse aspecto, e até agora comportara-se normalmente. Will estava fora no momento, em uma chuvinha que começara umas horas antes. Na hora do jantar, ele parecerá sentir que o interior da casa era território proibido e recusará-se a entrar. Desci pelas escadas de trás e chamei-o enquanto andava ao redor do prédio. Nada de Willy. Encontrei Jane no saguão. Ali a música estava ainda mais alta, trovejando no apartamento do primeiro andar. Voltando para nossa sala de visitas, a música me levou a falar sobre grupos ou turmas de jovens. Gostamos de rock e muitas vezes o dançamos. É uma música viva e vital. Também acredito que Jane usa a energia da música enquanto a ouvimos no prédio durante as sessões. Comentei o valor que muitos jovens dão à conformidade em sua não conformidade. Jane falou sobre suas preocupações semelhantes e intensas no colegial e na universidade. Eu, obviamente, não me deixará influenciar muito por esses fatores, tendo sido sempre um tipo meio solitário. Pedi a Seth que comentasse o comportamento de Willy se o desejasse depois do ditado. Então Jane disse, eu sabia que estava me sentindo estranha esta noite. Agora entendi. É como se eu estivesse captando 3 canais de Seth ao mesmo tempo. Até recebi as direções. Ela apontou para a esquerda, ao alto, sentada em sua cadeira de balanço. Seth vem com seu livro daqui, neste canal. Em seguida ela indicou a direita baixa. Depois aqui, imediatamente disponível, está Seth sobre você, sobre mim e Willy. E também no retrato sobre o qual você me perguntou outro dia, o que você acabou de terminar. Aqui agora, disse Jane, apontando para sua esquerda alta, está Seth sobre o que acabamos de mencionar sobre turmas. Como os jovens sentem que é tão importante adequar-se aos de sua própria espécie, e por quê? E por que me senti dessa maneira e você não? Ei, até tem um monte de histórias sobre isso, todas prontas para serem transmitidas, uma porção de materiais sobre cada ideia. Fiquei um tanto confusa durante um tempo, mas agora vejo que cada coisa está separada, já preparada por Seth. Você não vai receber 2 sentenças sobre um assunto, depois mudar para outro. Jane riu. Que canal você deseja? Estou ficando de boca calada, eu disse, brincando. Que tal voltar ao livro? Achei que fazer isso ajudaria a controlar a proliferação de canais até que pudéssemos aprender mais sobre a questão. A possibilidade havia sido indicada várias vezes, a habilidade de Seth de tratar de uma variedade de assuntos com os membros de um grupo, mesmo que fossem estranhos a Jane. 0 Novo passo seria sua percepção consciente dos blocos de material já preparados e esperando transmissão. Jane concordou prontamente em retomar o trabalho do livro. Nunca me senti assim antes. Como se estivesse sendo programada antecipadamente. É como se eu precisasse de 3 microfones. Isto é muito estranho. Eu recebo material como som. Se eu pudesse falar 3 vezes ao mesmo tempo, poderia transmitir material sobre 3 coisas. Agora tenho que captar o canal certo para que Seth volte a seu livro, e quase me parece que se uma outra pessoa entrasse aqui agora e mencionasse um assunto, eu já teria essa informação completamente pronta. Cada canal é claro como um sino. Não há estática nem perda entre eles. Pronto. Acabo de receber o outro. Jane apontou para sua esquerda baixa, e ele explica tudo isso. Ela tornou a rir. Me chame de estação JNE. Capítulo 3 Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. Seth voltou de maneira jocosa às 20h37. Retomar o ditado. Capítulo 3 Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. Pausa. Observe a diferença entre o título que Seth deu a este capítulo e o que Jane deu antes da sessão. As ideias têm uma realidade eletromagnética. As crenças são fortes ideias sobre a natureza da realidade. As ideias geram emoção. Semelhante atrai semelhante, portanto ideias semelhantes agrupam-se e você aceita aquelas que se ajustam a seu sistema particular de ideias. O ego tenta manter um ponto claro de focalização e estabilidade, de modo que possa dirigir a luz da mente consciente com alguma precisão, concentrando seu foco em áreas de realidade que parecem permanentes. Como mencionado no capítulo 1, o ego, como porção do eu total, pode ser definido como uma estrutura psicológica composta de características pertencentes à personalidade global, organizadas juntamente para formar uma identidade de superfície. Agora, falando de um modo geral,
Através do período de uma vida, isso permiteu o surgimento fácil de muitas tendências e habilidades. Permite a emergência de um número maior de potenciais do que seria possível de outra forma. Se esse não fosse o caso, seus interesses durante a vida, por exemplo, não mudariam. O ego, embora pareça permanente, portanto, muda eternamente e adapta-se a novas características a partir do eu total, deixando que outras retrocedam. Se não fosse assim, ele não reagiria às necessidades e desejos da personalidade total. Como ele está intimamente ligado a outras porções do eu, não se sente basicamente alienado ou sozinho, mas orgulhosamente age como orientador do foco da mente consciente. Nesse sentido, é um suplemento da mente consciente. 22h51. A transmissão de Jane foi muito intensa. Basicamente, ele compreende sua fonte e sua natureza. É a porção da mente, portanto, que observa a realidade física e a avalia em relação às características de que é composto, em qualquer tempo determinado. Ele faz seus julgamentos de acordo com sua própria ideia de si mesmo. É a porção mais fisicamente orientada de seu eu interior, mas não é, porém, separado de seu interior. Ele fica sentado no peitoril da janela, por assim dizer, entre você e o mundo exterior. Voz mais forte para dar ênfase. Pode também olhar em ambas as direções. Faz julgamentos sobre a natureza da realidade em relação às necessidades dele e às suas. Aceita ou não as crenças. Não pode, entretanto, esconder informações de sua mente consciente, mas pode recusar-se a prestar atenção a ela. Isso não significa que as informações tornem-se inconscientes. Elas são simplesmente atiradas para um canto de sua mente, não assimiladas e não organizadas no pacote de crenças em que você está atualmente concentrado. Estarão lá se você procurar. 23 horas. Não são invisíveis, nem você precisa saber exatamente o que está procurando, o que naturalmente tornaria a situação quase impossível. Tudo o que precisa fazer é decidir examinar o conteúdo de sua mente consciente, compreendendo que ela contém tesouros que você ignorou. Outra maneira de fazer isto é reconhecer, através de exame, que os eventos vividos existem como dados em sua mente consciente, e as informações que antes pareciam indisponíveis serão óbvias. As ideias aparentemente invisíveis que lhe causam dificuldades têm aspectos físicos visíveis bem óbvios e o levarão automaticamente à área consciente na qual residem as crenças iniciais. Uma vez mais, se você perceber seus pensamentos conscientes, eles próprios lhe darão pistas, pois enunciam claramente suas crenças. Se, por exemplo, você mal tem dinheiro para viver e examina seus pensamentos, poderá perceber que está constantemente pensando: nunca conseguirei pagar esta conta, nunca tenho sorte, sempre serei pobre. Ou verá que está invejando os que têm mais, degradando talvez o valor do dinheiro e dizendo que aqueles que o têm são infelizes, ou ainda, espiritualmente pobres. 23h10. Quando descobrir tais pensamentos em você, poderá dizer, de modo um tanto indignado: mas essas coisas são todas verdadeiras. Eu sou pobre. Não consigo pagar minhas contas, e assim por diante. Fazendo isso, você está aceitando sua crença sobre a realidade como uma característica da própria realidade, e assim, a crença é transparente ou invisível para você, mas ela provoca sua experiência física. Você precisa mudar a crença. Eu lhe darei métodos para fazer isso. Pode seguir seus pensamentos em uma outra área e descobrir que pensa estar tendo dificuldades por ser muito sensível. Descobrindo o pensamento, você pode dizer: mas é verdade, eu sou. Eu reajo com grande emoção a pequenas coisas. Mas isso é uma crença, e uma crença limitadora. Se acompanhar ainda mais seus pensamentos, poderá descobrir-se pensando: tenho orgulho de minha sensibilidade. Ela me separa das massas, ou, eu sou bom demais para este mundo. Essas são crenças limitadoras. Elas distorcem a realidade verdadeira, sua própria realidade verdadeira. 23h17. Esses são apenas alguns exemplos de como suas próprias ideias bem conscientes podem ser invisíveis para você, embora estejam disponíveis o tempo todo, e como limitam sua experiência. Ora, estivemos falando sobre a mente consciente, pois ela é a orientadora de suas atividades físicas. Eu lhe disse, no início deste capítulo, que era importante compreender a posição do ego como a porção mais exterior do eu interior, não alienado mas olhando para fora, para a realidade física. Usando esta analogia, porções do eu no outro lado da mente consciente recebem constantemente informações telepáticas.
Lembre-se de que não há divisões, portanto os termos usados servem meramente para facilitar a discussão. O ego tenta organizar todo o material que entra na mente consciente, guiado pelos propósitos que vieram à superfície em um determinado momento, no encontro do eu com a realidade física. Como já disse, o ego não pode manter informações fora da mente consciente, mas pode recusar-se a focalizá-la diretamente. 23h25. A informação telepática, usando nossa analogia, chega através de porções mais profundas do eu. Essas partes têm uma capacidade tão incrível de receber, que alguma organização é necessária para peneirar os dados. Alguns simplesmente não são importantes para você, tendo relação com as pessoas de quem você não tem qualquer outro conhecimento. Você é um emissor e um receptor. Como as ideias têm uma realidade eletromagnética, as crenças, devido à sua intensidade, têm uma forte irradiação. Devido à estrutura organizadora de sua própria natureza psicológica, crenças semelhantes se congregam, e você aceita prontamente aquelas com as quais já concorda. Ideias limitadoras, portanto, o predispõem a aceitar outras de natureza semelhante. Ideias exuberantes de liberdade, espontaneidade e alegria, automaticamente também apanham outras de seu tipo. Existe uma interação constante entre você e outros na troca de ideias, tanto telepaticamente como em nível consciente. Esta interação segue, repito, suas crenças conscientes. É moda em alguns círculos acreditar que você reage fisicamente a mensagens telepaticamente recebidas, a despeito de suas crenças ou ideias conscientes. Esse não é o caso. Você reage apenas às mensagens telepáticas que se ajustam às suas ideias conscientes sobre si mesmo e sua realidade, enfaticamente. Quero acrescentar que a mente consciente é, ela própria, espontânea. Ela gosta de brincar com seu próprio conteúdo, portanto não estou aqui recomendando um tipo de disciplina mental rígida na qual você se examina a todo momento. Estou falando sobre encontrar medidas que possa tomar nas áreas em que não está satisfeito com sua experiência. Você quer fazer uma pausa? Sim, acho que sim. Então vamos fazê-la. Com humor, obrigado. 23h37. Novamente Jane estivera mergulhada em seu transe. Não se lembrava do material e ficou admirada por já se ter passado 1 hora. Eu lhe disse que decidirá fazer um intervalo porque ainda estava preocupado com Willie. Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. Jane disse que acreditava que Seth poderia fazer 3 livros ao mesmo tempo, um capítulo de cada um por vez, e sem qualquer confusão entre eles. Neste momento eu sinto que todo este livro já está presente, pronto para ser transcrito. A própria vida ativa dela nos sonhos havia evidentemente incluído muita preparação para o livro, ela acrescentou, mas eu não lhe fiz quaisquer perguntas que pudessem abrir mais canais. Nunca, desde que iniciamos as sessões, em 1963, sentirá que o material de Seth estava disponível com tanta riqueza. Até então eu não conseguirá ser tão aberto, não podia aceitar muitas coisas que estavam bem ali, diante de meus olhos, porque não se ajustavam às minhas crenças. Jane apontou para a esquerda. Agora eu poderia receber material sobre arqueologia, veja só. Incrível! Ela tinha dúvidas, contudo, sobre sua capacidade para captar os dados técnicos para o jovem cientista que lhe telefonara antes da última sessão. Sentia-se um tanto afastada dessas perguntas por estar tão envolvida na produção deste livro. Recomeçamos às 23h55. Dê-nos um tempo para Willie. De uma forma estranha, ele próprio está um tanto assustado com seu comportamento. Ruborp decidiu sair de casa com mais frequência, ficando livre para sair sempre que desejar, não passar tanto tempo dentro de casa por causa de seu trabalho. Agora ele o mandou Willie para fora como um teste, e o gato não sabe exatamente o que aconteceu. Willie gosta de sair, mas não está acostumado a ficar fora o tempo todo. De certa forma, sente-se banido. Ele simplesmente captou os sentimentos de Rupert, que são fortes agora, e a veemência crescente de sua intenção. De certo modo, esses sentimentos não eram dirigidos ao gato, mas Rupert sabia que o gato poderia captá-los. Willie sempre foi o gato da casa, e Jane ficava em casa o dia todo, escrevendo. Assim é o gato da casa que muda de hábitos, e não Rooney, nosso outro gato. De certa forma, vocês dois concordaram, deixando a porta aberta. Obviamente, tudo o que vocês têm a fazer é deixá-la fechada. Você está me acompanhando? Um lembrete, Seth geralmente chama Jane pelo nome de sua entidade masculina, Rupert, daí o uso do pronome ele.
Estou. Zero aquecimento deixou de funcionar na enchente de junho passado e não foi consertado porque há falta de profissionais na área. Tudo na casa está úmido e entumecido. As portas, especialmente, não funcionam bem, para dizer o mínimo, por isso estamos seguindo o caminho mais fácil. Agora dê-nos um momento. Hubert está começando a sentir cócegas de vontade de sair, mas é o gato que coça. É isso que estive pensando. Seu Willy não corre perigo, mas mostre-lhe seu amor e regule suas entradas e saídas. Não que Hubert precise regular as dele, mas as distrações e impaciência dele fazem o gato reagir além do normal. A percepção de Hubert a respeito dos canais representa um desenvolvimento e vem sendo possível há algum tempo, mas está somente agora entrando na experiência dele. Lembre-lhe seu sucesso nesta e em outras áreas, pois a sensação e a realidade do sucesso podem e irão continuar. Vamos terminar nossa sessão. Falarei sobre seus quadros antes ou depois do ditado do livro. Mais alto jovialmente. Estou no canal 1 esta noite. Minhas sinceras saudações. Obrigado. Boa noite. Boa noite, 7. Terminamos às 0h07. Depois de sair do transe, Jane tentou descrever uma manifestação que, embora invisível, estava pairando diante de nós agora como uma coisa oval. Era formada por um grupo de energias que podiam representar uma personalidade como 7, disse ela, contudo não tinha nome. Estava simplesmente lá e ela não sentiu particularmente que iria prestar algum tipo de ajuda. Jane teve dificuldade para falar com precisão sobre o efeito daquela manifestação e o que sentia em relação a ela, e eu tive dificuldade para traduzir em palavras escritas sua narrativa. Menciono o fato aqui no caso de acontecer mais alguma coisa. Ela já teve percepções semelhantes anteriormente. Agora os membros da classe de ESP estão examinando o material de cada seção do livro, pondo em prática o material antes do término dos capítulos. Jane e eu fazemos a mesma coisa. Parece que todos nós vamos crescer junto com o livro. Uma nota acrescentada alguns dias mais tarde. Esta sessão foi realizada na quarta-feira. Nós tivemos visitas na sexta-feira seguinte à noite, e quando Jane descreveu os efeitos dos canais múltiplos a elas, percebeu que estava sintonizando dados de 7 a respeito de turmas ou grupos e a necessidade de as pessoas agirem em conformidade com o próprio grupo. 7, na verdade, não nos deram material durante a sessão de quarta-feira, nem o fez agora. Em vez disso, Jane, até certo ponto, verbalizou por conta própria. Na manhã seguinte, pedi-lhe que escrevesse aquilo de que se lembrava. Contando a Rob e a nossos amigos sobre os canais de que tomara consciência na última sessão, escreveu Jane. De repente comecei a utilizar aquele que continha informações sobre conformidade e a necessidade de expressão individual. Percebi que 7 tinha muitas informações reunidas, incluindo as bases biológicas de ambas as características. Tomemos a ameba, um animal microscópico unicelular, por exemplo. Eu sabia que o protoplasma na ameba, a matéria viva essencial, representa a qualidade individual que precisa sair. O protoplasma, porém, precisa moldar-se a seu ambiente, neste caso, o corpo da ameba, que pode mover-se apenas como uma unidade quando dirigida pela necessidade individualista de reagir ao estímulo. O protoplasma, embora reaja por conta própria, tem que tomar a forma da célula em consideração. Isso assegura a integridade da unidade toda. Para mover-se, o protoplasma precisa necessariamente mover o todo. Este é apenas um exemplo das implicações mencionadas por Rob ao falar sobre turmas ou grupos na sessão de quarta-feira. O material em si tem muito mais dados disponíveis sobre aspectos biológicos, além de culturais e históricos. Poderíamos também discutir a mesma questão do ponto de vista do crescimento do corpo humano e o desenvolvimento, digamos, de células cancerígenas que fogem de um padrão de conformidade e impõem um novo delas mesmas, a estrutura da unidade. Então recebi esta última sentença ao finalizar o relato. A ideia também é algo novo para mim. Seção 617, 25 de setembro de 1972, 21h21, segunda-feira. Enquanto tomávamos o café da manhã, Jane e eu ouvimos um latido múltiplo peculiar vindo do céu. Debrucei-me para fora da janela em tempo de ver uma formação de gansos voando, obviamente em direção ao sul por causa do inverno. Eles voavam baixo, eu pensei, em uma formação desequilibrada, uma ponta de seu V invertido muito mais longa do que a outra. Dentro do V, como se estivesse sendo protegido, voava um pequeno grupo que não estava em formação.
Achei o espetáculo estranhamente comovendo e Jane também. Maravilhamo-nos diante da ordem inerente na migração, o grasnar vigoroso que tão orgulhosamente demonstrava sua exatidão. Outros nós vimos também estavam impressionados. Homens que consertavam os estragos da enchente em um apartamento do andar térreo, estavam na porta olhando para o céu. Eu considerei o voo como outro sinal da variedade incrível da natureza e sua vitalidade. Um forte lembrete de valores que eu temia. Os humanos muitas vezes denegriam. A transmissão de Jane como Seth foi rápida desde o início da sessão. Boa noite. Boa noite, Seth. Vamos retomar o ditado. Vocês reagirão, portanto, a toda informação que receberem, de acordo com suas crenças conscientes a respeito da natureza da realidade. As porções mais profundas do eu não têm que levar em consideração a ideia de tempo do ego. Portanto, essas porções do eu também tratam de dados que em geral escapariam à percepção do ego, até o momento onde o ego transpõe um certo ponto no tempo. O ego, que precisa lidar mais diretamente com o mundo cotidiano, leva muito a sério o tempo do relógio. Até o ego, contudo, percebe de certa forma que o tempo do relógio é uma convenção, mas não gosta que essas convenções sejam quebradas. Ele geralmente negligencia qualquer material de clarividência ou pré-cognitivo que venha à mente consciente das mais profundas porções do eu. De vez em quando, ao perceber que tais informações podem ser altamente práticas, o ego se torna mais liberal em seu reconhecimento delas, mas somente quando tais informações se ajustam a seus conceitos do que é possível e impossível. Ora, os conceitos do ego são conceitos seus, uma vez que ele faz parte de você. Se você abriga ideias de perigos ou prováveis desastres, se pensa no mundo especialmente em termos de sua sobrevivência física e considera todas as circunstâncias que podem trabalhar contra ela, então você irá encontrar-se subitamente consciente de sonhos pré-cognitivos que prevêem acidentes, terremotos, roubos ou assassinatos. Sua própria ideia da natureza perigosa da existência torna-se tão forte, que o ego permite que esses dados venham à tona, embora estejam inoportunos, porque suas crenças terríveis o convencem de que você precisa estar em guarda. Os incidentes nem precisam envolvê-lo. Dentre todos os dados inconscientes telepáticos e clarividentes disponíveis, contudo, você estará consciente deste grupo em particular, e ele apenas servirá para reforçar sua ideia de que a existência é, acima de tudo, perigosa. Se esta informação ficar disponível em sonhos, você poderá então dizer: tenho medo de sonhos. Meus pesadelos com frequência tornam-se realidade. Assim, você tenta inibir a lembrança de seus sonhos. Você deveria, pelo contrário, examinar suas crenças conscientes, pois elas são tão fortes que estão fazendo com que você não apenas focalize calamidades no mundo físico, mas use suas habilidades interiores com o mesmo fim. 21h37. A comunicação telepática é constante. Ela acontece em geral em um nível inconsciente porque sua mente consciente está em um estado de vir a ser. Ela não pode conter todas as informações que você possui. Por exemplo, caso suas ideias conscientes sejam relativamente positivas, você reagirá a informações telepáticamente recebidas da mesma forma, mesmo que o faça em um nível inconsciente. Como mencionei antes, na sessão 616 você também está emitindo seus próprios pensamentos telepáticos. Outros reagirão a eles segundo suas próprias ideias de realidade. Uma família pode reforçar constantemente sua alegria, mais alto, jovialidade e espontaneidade, concentrando-se em ideias de vitalidade, força e criatividade. Ou pode deixar metade de sua energia escapar, mais profundamente, reforçando ressentimentos, raivas e pensamentos de dúvida e fracasso. Entendi. As ênfases inteligentes e um tanto humorísticas de Seth no parágrafo acima foram destinadas a realçar certos pontos para mim, pessoalmente, enquanto continuava a trabalhar em seu livro. Estavam envolvidas conversas entre mim e Jane hoje, e algumas percepções fracas de minha parte. De qualquer forma, as ideias de realidade são reforçadas tanto consciente como inconscientemente, não apenas dentro da família, mas entre todos aqueles com quem a família tem contato. Você é aquilo em que se concentra. Não existe qualquer outra regra principal. Talvez seja fácil para você ver crenças em outras pessoas que são invisíveis para elas mesmas. Lendo este livro, poderá perceber em amigos ou conhecidos claramente as ideias deles que são crenças invisíveis que limitam suas experiências, e contudo,
Ser cego para suas próprias crenças invisíveis, que você aceita tão prontamente como verdadeiras ou características da realidade. Seus dados sensoriais novamente irão sem dúvida reforçar suas ideias. Você também reagirá clarividente e telepaticamente a informações interiores em um nível inconsciente que é, mais uma vez, recolhido e organizado segundo seus conceitos a respeito da existência em geral, e da sua própria em particular. Portanto, você está trancado nas situações físicas que são corroboradas pela grande evidência de dados sensoriais, e naturalmente convincentes, porque refletem tão lindamente, tão criativamente e tão ativamente suas próprias ideias e crenças, sejam elas positivas ou negativas. Em termos mais amplos, positivo e negativo têm pouco significado, pois a experiência física é um aprendizado. Mas se você está infeliz, então a palavra negativo tem um significado. Pausa, uma de poucas, às 21h50. Espero que agora meus leitores tenham pelo menos começado a examinar suas crenças, e talvez conseguido vislumbrar algumas invisíveis que foram aceitas antes como aspectos definitivos da realidade. Agora, se você for honesto em suas listas, finalmente chegará ao que chamo de crenças centrais, fortes ideias sobre sua própria existência. Muitas outras crenças secundárias que antes pareciam separadas umas das outras devem agora aparecer, muito claramente, como ramificações de crenças centrais. Elas parecem lógicas apenas em sua relação com uma crença central. Quando uma falsa crença central é revelada, as crenças secundárias a elas ligadas se dissolverão. A crença central é suficientemente forte para focalizar sua percepção de tal forma que você perceba, no mundo físico, somente os eventos a ela relacionados. É também a crença central que, através de sua força de atração, tira do vasto banco de conhecimento interior apenas os eventos que parecem ajustar-se à sua organização. Agora quero dar um breve exemplo de crença central. Eis uma crença coletiva: a natureza humana é inerentemente má. Essa é uma crença central. Dela brotam eventos que apenas servem para reforçá-la. A pessoa que nela acredita perceberá experiências, tanto pessoais como globais, que a tornarão ainda mais profunda. De todos os dados físicos disponíveis em jornais, televisão, cartas e comunicação particular, a pessoa se concentra apenas nas questões que provam esse ponto. Ela achará suspeitas as pessoas que não partilham de seus receios. A crença se estenderá para as áreas mais íntimas de sua vida e, finalmente, não parecerá haver qualquer evidência disponível para contestá-la. Essa foi uma amostra de crença central invisível, em seu pior aspecto. Uma pessoa que tem essa crença jamais confiará em seu cônjuge, na família, nos colegas, no país ou no mundo em geral. Outra crença central mais pessoal: minha vida é inútil. O que eu faço não significa nada. Ora, uma pessoa que tem essa ideia geralmente não reconhece nela uma crença invisível, mas poderá sentir que a vida não tem significado, que a ação individual é inútil, que a morte é aniquilamento. E, ligado a isso, haverá um conglomerado de crenças subsidiárias que afetam profundamente a família envolvida e todos aqueles com quem a pessoa tem contato. Ao escrever sua lista de crenças pessoais, portanto, não deixe nada de fora. Examine a lista como se ela pertencesse a uma outra pessoa. Não quis dizer, entretanto, que você deva fazer uma lista de ideias especificamente negativas. É de suprema importância que você reconheça a existência de crenças positivas e leve em consideração os elementos de sua própria experiência que lhe trouxeram sucesso. Desejo que você capte o sentimento de realização e o traduza, ou transfira, para áreas nas quais tem tido dificuldades. Lembre-se, porém, de que as ideias existem primeiro e que a experiência física vem depois. Você precisa fazer uma pausa. 22h06, 22 HL9. Você faz sua própria realidade. Nunca poderei repetir isso suficientemente. Haverá períodos em que todas as suas crenças estarão em equivalência, por assim dizer. Elas se harmonizarão. As ideias podem ser um tanto limitadas. Podem ser falsas. Podem basear-se em premissas falsas. Sua vitalidade e força, contudo, serão muito reais e parecerão trazer excelentes resultados. A riqueza é tudo. Ora, esta ideia está longe de ser verdadeira. A pessoa que a aceita completamente, contudo, será rica e terá excelente saúde, e tudo se encaixará muito bem com suas crenças. A ideia, porém, ainda é uma crença sobre a realidade, e assim, existirão abismos invisíveis em sua experiência, dos quais ela não terá consciência.
Vista de fora, a situação parecerá muito vantajosa, mas embora a pessoa pareça estar muito contente, no fundo terá a percepção inquietante de uma coisa incompleta. Na superfície haverá equilíbrio. Assim, à medida que suas crenças mudarem, ocorrerão alterações em sua experiência e em seu comportamento, além de pontos de estresse criativo, enquanto você estiver aprendendo. O homem rico que acabamos de mencionar pode de repente perceber que sua crença é limitante, pois ele se concentrou exclusivamente nela, de modo que o dinheiro e a saúde se tornaram suas únicas metas. A explosão desta pode deixá-lo aberto a doenças, o que pareceria uma experiência negativa. Por meio da doença, porém, ele pode ser guiado a áreas de percepção que negara anteriormente, e ele pode assim ser enriquecido. A mudança de crença talvez o leve a questionar suas outras crenças, e ele perceba que na área da riqueza, por exemplo, saiu-se muito bem por causa de suas crenças, mas nas outras, talvez experiências mais profundas abertas pela doença. Ele aprende que a experiência humana inclui dimensões de realidade que antes lhe estavam fechadas e que estas também estão facilmente a seu alcance, e sem a doença que as manifestou. Um novo conglomerado de crenças pode emergir. Nesse meio tempo, houve estresse, mas foi de um tipo criativo. 22h31. Agora vamos a mais um exemplo. Seus pensamentos conscientes regulam sua saúde. A persistente ideia de doença fará você adoecer. Enquanto acreditar que fica doente por causa de vírus, infecções ou acidentes, precisará ir a médicos que atuam dentro desse sistema de crenças. E como você acredita na cura deles, esperamos que suas dificuldades sejam aliviadas. Como você não entende que seus pensamentos criam a doença, continua a tê-las e novos sintomas aparecerão. E você voltará ao médico. Quando estiver no processo de mudar suas crenças, quando estiver começando a perceber que seus pensamentos e sentimentos causam doenças, durante um tempo talvez não saiba o que fazer. No contexto maior, você percebe que o médico pode, na melhor das hipóteses, trazer-lhe um alívio temporário, mas você talvez não esteja ainda totalmente convencido de sua própria capacidade de mudar seus pensamentos, ou talvez esteja tão intimidado pela eficácia deles, que sinta medo. Existe um período intermediário de tensão, por assim dizer, enquanto você se livra de um conjunto delas e aprende a usar outro. Aqui, porém, você se envolve com um dos mais significativos aspectos da natureza da realidade pessoal, ao testar seus pensamentos contra o que parece ser. Pode haver um período de tempo antes de aprender a mudar seus pensamentos eficazmente, mas você está engajado em um empreendimento de importância fundamental. A verdade é que você forma sua realidade diretamente. Você reage consciente e inconscientemente às suas crenças. Você reúne dados de seu universo físico e de seu interior, que parecem ter uma correlação com suas crenças. Acredite, então, que você é um ser ilimitado por natureza, nascido na carne para materializar, o melhor possível, a grande alegria e espontaneidade de sua natureza. Agora pode fazer uma pausa. Este será um capítulo menor, devido ao tamanho do anterior. 22h40. O ritmo de Jane fora consistentemente mais rápido do que em sessões anteriores sobre o livro. O intervalo foi curto. Começando às 22h45, Seth transmitiu várias páginas de material para mim, que eu não esperava. Depois ele terminou a sessão às 23h20 com este comentário. Diga a Robert que haverá escolas de pensamento criadas ao redor de crenças centrais. Diga-lhe isso. Sessão 618, 28 de setembro de 1972, 21h45, quinta-feira. A sessão foi assistida pelo escritor Richard Bach e sua editora, Eleanor Fred. Eles chegaram a Elmira de avião, ontem, depois de se atrasarem para a aula de ESP na terça-feira por causa do mau tempo. Dick também visitará-nos no final de agosto, quando Seth estava preparando o capítulo 1 deste livro. Jane transmitiu uma sessão um tanto longa, mas informal, para nossos visitantes na noite passada, enquanto estávamos à mesa do jantar depois de uma refeição tardia. Dick gravou-a e vai mandar-nos uma transcrição, e assim poderemos mais tarde acrescentar alguns trechos desse material a esta sessão. No início da noite, Jane cantara muito espontaneamente em Sumari, mas sua atitude tornou-se mais deliberada agora, ao iniciar a falar por Seth. Boa noite, Seth. E retomaremos o ditado. Dê-nos um momento. Pausa. Crenças centrais são aquelas ao redor das quais você constrói sua vida.
Você tem percepção consciente delas, embora muitas vezes não focalize nelas sua atenção. Elas se tornam invisíveis, portanto, a menos que você tome consciência dos conteúdos de sua mente consciente. A fim de familiarizar-se com suas próprias ideias e crenças, você precisa caminhar junto com elas, simbolicamente falando, sem vendas. Precisa olhar através das estruturas que você próprio criou, as ideias organizadas sobre as quais agrupou suas experiências. Para ver sua própria mente com clareza, você precisa primeiro desestruturar seus pensamentos, segui-los sem julgá-los, sem compará-los com a estrutura de suas crenças. Crenças estruturadas reúnem e guardam suas experiências, embalando-as, por assim dizer, e quando você olha uma determinada experiência que se parece com outra, coloca-a em um pacote estruturado, em geral sem examiná-la. Tais crenças podem trazer surpresas. Quando você levanta a tampa de uma, pode descobrir que ela serviu para esconder informações valiosas que não pertenciam àquele compartimento. Uma disposição artificial de ideias, como papéis soltos no ar, pode ser formada ao redor de uma crença central padrão. A crença central, devido à sua intensidade e incessantemente reforçada por seus hábitos, tende muitas vezes a atrair para si outras de uma estrutura semelhante. Elas ficam por perto. Se você não estiver acostumado a examinar seus próprios pensamentos, poderá permitir que crescimentos deste tipo se formem ao redor de uma crença, até que não consiga mais distinguir uns dos outros. Isso pode chegar a um tal ponto que toda a sua experiência seja vista apenas em relação a esta ideia-tumor. 7 indicou o hífen. Os dados que não parecem estar relacionados a esta crença central não são assimilados, mas são atirados para os cantos de sua mente sem uso, e você não percebe o valor da informação. Porções separadas de sua mente podem conter essas câmaras de material inativo. Tais informações não farão parte da estrutura organizada de seus pensamentos usuais, e embora os dados estejam conscientemente disponíveis, você pode ficar, de certa forma, cego para eles. 22 horas. Em geral, quando você examina seu pensamento, você o faz por uma razão particular, para encontrar alguma informação. Se, entretanto, se educou para acreditar que tais dados não estão conscientemente disponíveis, não lhe ocorrerá encontrá-los em sua mente consciente. Se, além disso, seus dados conscientes forem fortemente organizados ao redor de uma crença central, isso automaticamente o tornará cego para qualquer experiência que não estiver ligada a ela. Uma crença central é invisível somente quando você pensa nela como um fato da vida, e não como uma crença sobre a vida. Somente quando você se identifica com ela tão completamente que focaliza, automaticamente, suas percepções ao longo dessa linha específica. Como exemplo, eis aqui uma crença central aparentemente muito inocente: eu sou um pai ou mãe responsável. Ora, na superfície não há nada errado com esta crença. Se você se apegar a ela e não examiná-la, contudo, poderá descobrir que a palavra responsável é um tanto carregada, e reúne outras ideias que, igualmente, não são examinadas por você. O que acha que significa ser responsável? Dependendo de sua resposta, poderá descobrir se essa crença central funciona para seu benefício ou não. Se por responsável você entender eu devo ser um pai, mãe 24 horas por dia, excluindo tudo mais, então talvez esteja em dificuldades, pois essa crença central pode impedi-lo de usar outras habilidades que existem muito separadas de seu papel de genitor. Você pode começar a perceber todos os dados físicos apenas através dos olhos daquela crença. Já não olhará para a realidade física com a surpresa de uma criança, ou com a curiosidade sem estruturas de um indivíduo, mas sempre através dos olhos de pai e mãe. Dessa forma, irá fechar-se para uma grande parte da experiência física. Ora, telepaticamente você também atrairá dados inconscientes que se ajustem a esse padrão rígido, de acordo com a força e teimosia dessa ideia, esteja você disposto ou não a lidar com eles. Isso poderá limitar sua vida ainda mais, com as informações de todo tipo finalmente tornando-se relativamente invisíveis para você, a menos que toquem sua realidade parental. Agora vamos fazer um intervalo. 22 horas e 12 às 22 horas e 21. A crença central que demos como exemplo é apenas de um tipo. As pessoas abrigam algumas suposições básicas que também são crenças centrais. Para você, elas parecem definições. Elas fazem parte de você de tal forma que não vê nada de mais nelas. Exemplo, sua ideia de tempo. Você pode gostar de manipular mentalmente ideias sobre o tempo.
Pode encontrar-se pensando que o tempo é basicamente diferente da experiência que você tem dele, mas, fundamentalmente, acreditar que você existe nas horas e nos anos, que as semanas chegam uma de cada vez que é apanhado no correr das estações. É óbvio que sua experiência física reforça esta crença. Você estrutura sua percepção, portanto, em termos de intervalos que parecem existir entre eventos. Essa ideia em si força-o a concentrar a atenção em uma direção apenas, e desestimula-o de perceber os eventos de sua vida de qualquer outra forma. Você pode, às vezes, empregar a associação de ideias, um pensamento levando facilmente a outro. Quando faz isso, em geral, tem novas percepções. Quando, em sua mente, os eventos deixam de ter uma continuidade, eles parecem adquirir uma vitalidade nova. Você os desestruturou, tirando-os de sua organização usual. Ao percebê-los por meio de associações, você chega bem perto de examinar o conteúdo de sua mente de uma forma livre. Se, porém, abandonar o conceito de tempo e depois examinar seu conteúdo mental consciente através de outras ideias centrais, você ainda estará estruturando. Não estou dizendo que você nunca deva organizar esses conteúdos. Estou dizendo que você deve tomar consciência de suas próprias estruturas. Edifique-as ou destrua-as, mas não se permita tornar-se cego para o que existe em sua mente. Você pode tropeçar com a mesma facilidade em uma ideia mal colocada ou em uma cadeira velha. Talvez seja útil pensar em suas próprias crenças como móveis que podem ser mudados de lugar, trocados, reformados, completamente abandonados ou substituídos. Suas ideias lhe pertencem. Elas não devem controlá-lo. Cabe a você aceitar aquelas que deseja aceitar. Imagine-se então mudando seus móveis de lugar. Imagens de peças específicas lhe virão à mente com clareza. Pergunte a si mesmo que ideias essas peças representam. Veja como as mesas se ajustam. Abra as gavetas. 22h35, não há mistério. Você sabe quais são suas próprias crenças. Irá perceber os arranjos, mas cabe a você olhar para dentro de sua própria mente e usar as imagens à sua própria maneira. Jogue fora as ideias que não lhe convenham. Ao ler isto, encontre essa ideia em si mesmo e depois diga: não posso jogar fora esta ideia, percebendo que seu comentário interior é em si mesmo uma crença. Você pode jogar a ideia fora, tanto a segunda como a primeira. Você não é impotente diante de ideias. Usando esta analogia, certamente encontrará alguns móveis que não esperava. Não olhe apenas para o centro de seu compartimento de consciência interior, mas esteja atento contra certa invisibilidade que foi mencionada antes, neste capítulo, quando uma ideia, bem disponível, parece ser apenas uma parte da realidade. A estruturação de crenças é feita de um modo muito característico, mas ao mesmo tempo individual, portanto, irá encontrar padrões que existem entre vários grupos, e um pode levá-lo a outro. A ideia de ser um genitor responsável, por exemplo, pode levar, com facilidade, a outras estruturas psíquicas envolvendo responsabilidade, de modo que informações sejam aceitas por seu próprio valor. Você pode até pensar que seja errado olhar para qualquer situação a não ser através de seu status parental. A crença na culpa, portanto, seria uma estrutura que cimentaria e uniria outras crenças centrais semelhantes, acrescentando-lhes força. É preciso compreender que essas não são simplesmente ideias mortas, como entulho dentro de sua mente. São matéria psíquica. Em certo sentido, portanto, elas são vivas e agrupam-se como células, protegendo sua própria validade e identidade. Você as alimenta, falando de modo figurativo, com ideias semelhantes. Quando examina uma crença dessas, obviamente ameaça a integridade da estrutura, e assim há maneiras de prover novos suportes, por assim dizer, métodos para fazê-lo ir em frente. A totalidade da crença central não precisa cair sobre você ao examinar-lhe a base. Pararei aqui e faremos uma pausa. Logo terminaremos este capítulo e então iniciaremos o próximo. Para Elcanor e Richard. Poderia falar mais depressa para vocês, mas precisamos das anotações para o livro. 22h46. O transe de Jane fora bom. Ficamos contentes por outras pessoas estarem presentes durante parte do ditado do livro. O resto da sessão foi dedicado a nossos hóspedes. Seth tornou-se mais jovial e seu ritmo acelerou-se consideravelmente. Terminamos mais ou menos às 0h30. Algumas anotações acrescentadas mais tarde. Richard Bass sentia que realmente não fora ele quem escrevera Fernão Capello. Atualmente a história da concepção do livro já é bem conhecida.
no meio de uma noite de 1959. Dick estava caminhando ao longo de um canal perto de uma praia da costa oeste quando ouviu uma voz dizer Jonathan Livingston Seagull Fernão Capelo Gaivota. Não havia ninguém por perto. Ele ficou perplexo. E mais ainda quando, ao voltar para casa, a voz iniciou a trazer-lhe imagens que lhe deram a estrutura do livro em forma tridimensional. Então parou. Por sua conta, Dick tentou sem sucesso terminar o manuscrito. Nada aconteceu até uma noite, 8 anos mais tarde, em que ele de repente acordou ouvindo novamente a voz, e com ela, o resto do livro. Quem o escreveu? Dick não reivindicou sua autoria. Ele teve contato com o D7 material, percebeu semelhanças entre as experiências dele e as de Jane, e veio aqui para ver se ela ou Seth podiam explicar o fenômeno. Há pontos de correlação naturalmente, só que Jane não é presenteada apenas com uma voz, mas com uma personalidade total, Seth, que então escreve livros enquanto ela está em um estado alterado de consciência. Assim, ela e Dick estavam muito interessados no que Seth iria dizer. Além disso, o romance de Jane, The Education of Oversoul Seth, foi escrito em circunstâncias semelhantes, e contudo diferentes. Na introdução, ela descreve os processos envolvidos, juntamente com a criação de algumas de suas poesias. 1 para Jane. Esses estados são todos aspectos do mesmo tipo de criatividade altamente acelerada que finalmente vai além de si mesma para níveis ou aspectos da realidade que não compreendemos claramente ainda. Toda a questão também é relevante em casos que envolvem escrita, pintura, canto, composição musical e outros, realizados de forma automática. Agora eis algumas citações quase verbatim das informações que Seth deu a Richard Bach e companhia na noite de 27 de setembro de 1972. A informação não existe por si mesma. Ligada a ela está a consciência de todos aqueles que a compreendem, percebem-na ou a originam. Portanto, não há registros em termos de bancos de informações objetivos e para sempre disponíveis, aos quais podemos sintonizar-nos. Em vez disso, a consciência que continha, ou contém, ou que irá conter a informação, atrai-a como um imã. A informação deseja mover-se em direção à consciência. Ela não é morta nem inerte. Não é algo que você tente agarrar, mas também é algo que deseja ser agarrado, e assim, ela gravita em direção aos que a procuram. Sua consciência atrai a consciência que já está conectada com o material. Este é um de meus doces para a noite. A informação então torna-se nova e renasce ao ser interpretada através de uma nova consciência, como foi Fernão Capelo. A porção mais íntima de seu ser, usando essas habilidades que sempre foram suas, interpretou a informação através do caleidoscópio de seu próprio ser, usando as melhores porções de você mesmo, produzindo, então, uma verdade brilhante em roupas novas, mas em roupas que ninguém lhe poderia ter dado a não ser você. Agora eu lhe digo, se você passar a autoria de Fernão a outro, estará negando a singularidade de seu próprio eu interior. A verdade veio a você e foi-lhe dada, mas a originalidade e a singularidade foram providas por seu próprio ser interior, que pode agora estar tão separado de seu eu consciente que pareça não fazer parte dele. Portanto, outras coisas também estavam envolvidas, não apenas o nascimento de um livro, mas a emergência do eu interior, através da arte para o universo físico. Ora, parte do foco e da força vem desses dois nascimentos, e a intensidade que existe por trás deles também é a razão pela qual o nascimento do livro atingiu o mundo com tanta força. Os dois fundiram-se no livro. Você está procurando o autor de Fernão Capelo, e eu lhe digo que estou olhando para ele. Ele pode não ter o rosto que você vê quando se olha no espelho, simplesmente porque você não pode ver sua verdadeira identidade no espelho. Eu, porém, estou olhando para tudo que é visível do autor de Fernão Capelo, e você deve conhecê-lo melhor que todos. E eu lhe direi, em termos que você compreenderá melhor, como torna-se mais familiarizado com ele, ao longo dos anos que virão. Ruborta estava mais adiantada, por isso não vou estragar sua diversão. Na verdade, há aspectos de sua própria consciência que operam em ambientes totalmente diferentes. Ambientes, por exemplo, que não são físicos. Há aspectos seus, portanto, que conhecem muitos outros tipos de informação além dos que lhe estão disponíveis agora no nível consciente. Observe que Seth endossou a teoria de Jane sobre aspectos. Ela iniciou um livro sobre o assunto, no qual vai explorar, entre outras coisas, a natureza, a validez e as fontes de personalidades como Seth e a intrusão, de material intuitivo ou revelatório. Mais uma vez, veja a introdução.
Seção 619, 9 de outubro de 1972, 9 horas e 6, segunda-feira. Minha mãe mora com meu irmão e a família dele em uma pequena comunidade ao norte de Nova York, perto de Rochester, e Jane e eu havíamos passado o fim de semana visitando-os. Quando estávamos voltando para Elmira esta manhã, Jane disse: alguém está trabalhando no livro de Seth. Estou recebendo indicações disso. E sobre imaginação e crenças eu acho, e como elas interagem, só que há mais a respeito disso. Bem, ela acrescentou contente, é bom saber que o trabalho está sendo feito. Desejo-lhes boa noite, Seth. E a menos que haja algo que você deseje conversar especificamente, retomaremos o ditado. Não, continue. Dê-nos um momento então, a imaginação também desempenha um papel importante em sua vida subjetiva, pois dá mobilidade às suas crenças. É um dos agentes que ajudam a transformar suas crenças em experiências físicas. É de importância vital, portanto, que você compreenda a inter-relação das ideias e da imaginação. A fim de desalojar crenças inadequadas e estabelecer novas, você precisa aprender a usar sua imaginação para mover conceitos para dentro e para fora de sua mente. O uso apropriado da imaginação pode acionar ideias na direção que você desejar. Fim do capítulo 3. Encerramos agora o capítulo 2 e 3. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixe seu like e o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos conteúdos de primeira mão. Gratidão por você estar aqui.